Em vídeo divulgado pelas redes sociais, a advogada Gabriela Ritter, presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro e filha de um dos presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, anunciou que a ASFAV está capitaneando um projeto de lei de iniciativa popular para anistiar os presos políticos. No vídeo, Gabriela Ritter lembra que até mesmo pesquisas feitas por institutos como Datafolha mostram que a narrativa de tentativa de golpe de Estado não prosperou. Ela disse: a grande maioria da população brasileira sabe que não aconteceu nenhuma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. E mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal vem condenando sem provas pessoas idosas e trabalhadoras apenas injustas. Ritter acrescentou: os presidentes das duas casas do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco e o deputado Arthur Lira, estão postergando a tramitação dos projetos de lei de anistia que já foram protocolados. Enquanto o parlamento segue inerte, pessoas inocentes estão sofrendo e morrendo. Ela anunciou que a ASFAV está lançando uma campanha por um projeto de lei de iniciativa popular para aprovação da lei de anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. Ritter disse: esse projeto de lei, quando aprovado, receberá o nome de Lei Clériston da Cunha, em homenagem ao Clezão, preso político, esposo da Jane, pai da Luísa e da Késia, morto no presídio da Papuda por culpa do ministro Alexandre de Moraes. A presidente da ASFAV explicou que leis de iniciativa popular tramitam em regime de urgência e têm a possibilidade de exercer forte pressão política sobre os parlamentares. Ela explicou que são necessárias 1.600.000 assinaturas em forma física e forneceu os dados de contato para apoiar a iniciativa. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Centenas estão sendo condenadas a penas absurdas, sem qualquer prova de crime. Um dos presos políticos, Clériston Pereira da Cunha, morreu sob a custódia do Estado, enquanto um pedido de soltura formulado pela Procuradoria-Geral da República ficou meses aguardando que o ministro Alexandre de Moraes se dignasse a analisá-lo. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não sofreu busca e apreensão, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário.
Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá, meu nome é Gabriela Ritter, sou presidente da ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, e filha de um preso político que foi condenado sem provas pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, uma pesquisa do Datafolha comprovou que a grande maioria da população brasileira sabe que não aconteceu nenhuma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. E mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal vem condenando sem provas pessoas idosas e trabalhadoras apenas injustas. Além disso, os presidentes das duas casas do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco e o deputado Arthur Lira, estão postergando a tramitação dos projetos de lei de anistia que já foram protocolados. E enquanto o parlamento segue inerte, pessoas inocentes estão sofrendo e morrendo. Por isso, atendendo a pedido das vítimas e familiares, a ASFAV está lançando uma campanha para aprovação de um projeto de lei de iniciativa popular para aprovação da lei de anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. Esse projeto de lei, quando aprovado, receberá o nome de Lei Clériston da Cunha, em homenagem ao Clezão, preso político, esposo da Jane, pai da Luísa e da Késia, morto no presídio da Papuda por culpa do ministro Alexandre de Moraes. O projeto de lei de iniciativa popular é um instrumento pelo qual a população expressa o seu desejo e, além de ter uma tramitação em regime de urgência, consegue exercer uma pressão política imensa sobre os parlamentares para que se respeite a vontade do povo. Por isso, precisamos do teu apoio. Temos que coletar pelo menos 1.600.000 assinaturas. Essas assinaturas deverão ser realizadas de forma física em um formulário que nós vamos fornecer e enviadas para que nós possamos conferir, catalogar e levar ao parlamento. Caso você deseje ser o responsável pela coleta das assinaturas na sua cidade ou deseje tirar alguma dúvida sobre o projeto, entre em contato conosco através desse WhatsApp que está aparecendo agora. Siga também as redes sociais da ASFAV, acompanhe o nosso trabalho e vamos juntos lutar pela liberdade e pela justiça do nosso país. Vai se completar um ano do dia 8 de janeiro, né? Que lições que ficam a respeito desse tema? O que nós vemos, eu tenho uma posição formada sobre o assunto, do que aconteceu, e é um assunto lamentável, uma página negra da história brasileira, o abuso que as autoridades fizeram, nesse caso específico. Primeiro, o ministro da Justiça sabia do ocorrido, tinha informações. O senador Espiridião, por uma comissão que do Senado fez as indagações, mandou questionamento, recebeu informações que no dia 6 de janeiro o governo sabia do que estava acontecendo. Por que não tomou providências? A Força Nacional estava pronta, por que não agiu? Sabia quem viria. A NTT também tem informações de todos os dias, quantos ônibus chegariam aqui. Por que não tomaram providência? Por que o Palácio Planalto ficou desguarnecido? A guarda presidencial
Eu não sei quando, na história desse país, a guarda presidencial não apareceu. Houve a CPI, e também foi tendenciosa. Por que o ministro Flávio Dino não compareceu à CPI? Por que ele não disponibilizou os vídeos? Essas questões são importantes. Eu não participei da CPI, mas acompanhei e vi que nós éramos minoria. Tratoraram a CPI e não mostraram o que efetivamente aconteceu dia 8 de janeiro. Então é um fato lamentável. Hoje, pessoas com Bíblia na mão, como é que vão tomar o poder se não tinha um canivete no bolso, nem sequer um cortador de unha? Que poder você vai tomar? Então, é um fato para mim lamentável. As penas dessas pessoas, pessoas que nunca passaram na frente de uma delegacia, não tinham sequer um processo, pessoas presas, condenadas, dezenas até 18 anos de sentença. Houve extrapolação do Supremo Tribunal Federal nesse caso. E o Flávio Dino também prevaricou como ministro do governo, que sabia e assistiu de camarote. Estava no seu ministério, vendo as pessoas de bem chegarem ao Palácio Planalto, ao Congresso Nacional e também ao próprio Supremo Tribunal Federal. Por que essa casa, Câmara e Senado, prepararam seus agentes policiais? Prepararam. Por que o Palácio Planalto não fez nada? Abriu as portas sem a guarda presidencial. Isso é lamentável que tenha ocorrido e lamentamos as penas absurdas que ocorreram nesse caso. Obrigada.